Salve Maria, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo e aqui no canal nós estamos fazendo uma série sobre a Santa Missa parte por parte. E hoje nós vamos falar sobre a liturgia da palavra. Mas antes, eu já te convido a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, já deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ok? A liturgia da palavra, ao contrário do que nós pensamos, ela não fala só de coisas do passado, de coisas que aconteceram séculos atrás. Quando nós proclamamos a palavra, quando nós lemos a Sagrada Escritura, principalmente na Santa Missa, nós precisamos crer que aquela palavra está sendo atualizada para o dia de hoje. Não atualizada no sentido de reinterpretada ou mudada de sentido, mas atualizada para a minha e para a sua vida. Aquela palavra que tocou corações há séculos atrás, hoje precisa tocar a minha e a sua vida. Aquela passagem de Jesus na sinagoga, quando ele lê o pergaminho, ele termina e olha ali para os doutores da lei e diz: hoje está se cumprindo essa palavra. É justamente dessa forma que nós deveríamos compreender quando nós ouvimos a liturgia da palavra dentro da Santa Missa. Aquela palavra proclamada é eficaz, ela precisa gerar frutos na nossa vida. Jesus, que é o Verbo encarnado, que é o Verbo do Pai, quando nós vemos aquela passagem do Gênesis que fala, quando Deus diz Fiat e todas as coisas começam a ser criadas, passam a existir, nós devemos entender que a palavra, quando proclamada, ela produz um novo Fiat na nossa vida. Ali acontece algo, algo é gerado, algo precisa ser transformado. E a estrutura padrão comum assim da liturgia da palavra é uma leitura, o salmo e o evangelho. E nos domingos, né, e solenidades acontece de ter mais uma leitura, no caso ali a segunda leitura entre o salmo e o evangelho. A preferência é que o salmo seja sempre cantado, pelo menos o seu refrão, né? O salmo é um canto, o salmo é um hino, né? Nós vemos que Davi, ele cantava os salmos, ele proclamava os salmos de maneira cantada, tocava o som da harpa e da lira, ele cantava os salmos. E o salmista, dentro das possibilidades, ele precisa fazer isso. Obviamente que se não houver um coral, né, um ministério ali naquele momento, naquela celebração, o salmo pode ser lido, mas se dê preferência sempre pelo canto. Algo que caiu em desuso aqui no Brasil, ainda bem, mas acontecia até algumas décadas atrás, é o salmo ser substituído por um outro salmo qualquer ou por uma música, por um refrão meditativo. Isso não é previsto de maneira alguma. A liturgia é composta com a leitura, com os salmos, com o evangelho, já com aquela estrutura bem definida e precisa ser respeitado. Tanto a leitura quanto o salmo e o evangelho. Nenhum deles pode ser substituído, a não ser em raríssimas exceções com questões pastorais. Às vezes, naquele dia se celebra o padroeiro de alguma paróquia ou uma missa votiva em circunstâncias assim extraordinárias. Já na aclamação ao Evangelho é prevista uma pequena procissão, né, saindo do altar e indo até o ambão. Geralmente, se for uma solenidade, essa pequena procissão ela é ladeada pelas velas, né, os acólitos carregando as velas, e à frente o turíbulo e a naveta, né? E por que existe essa procissão? Porque antigamente, nos primórdios da igreja, o ambão, ele era localizado ali no centro da igreja, né? Na nave da igreja. Ele não ficava lá no presbitério, ali no santuário. Ele ficava na nave da igreja, ou seja, no meio da assembleia. Então o sacerdote, ele pegava o evangeliário, né, o livro dos evangelhos, e carregava em uma pequena procissão até o centro. E qual que era o significado dessa pequena procissão? Qual é, na verdade, né, o significado dessa pequena procissão? É assim, no sentido da encarnação do Verbo, né? Jesus, que estava próximo ao Pai, né? No caso, ele estava próximo de Deus, o altar simbolizando isso, a divindade. Ele sai e vem até o meio dos homens, né? O ambão que se localizava ali no centro da assembleia, no centro da nave da igreja. Então, essa pequena procissão simboliza justamente isso, a encarnação do Verbo. Jesus que sai de perto do Pai e vem se encarnar no meio dos homens para nossa salvação. E a proclamação do evangelho ela deve ser feita pelo diácono ou pelo sacerdote, né, o bispo, mas nunca por um leitor qualquer, por um acólito ou algo do tipo. É preciso que seja assim um ministro ordenado, ok?
E ali o ministro, ele inicia a proclamação do Evangelho, ele traça o sinal da cruz no Evangelho, né? Nós traçamos o sinal da cruz na nossa fronte, na nossa boca e sobre o nosso peito. E é importante ressaltar que nesse momento, durante esses 3 sinais que nós fazemos, não se diz nada, apenas faz o sinal. Não é aquela tradicional oração que nós conhecemos pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Não, essa aí é uma oração, né, uma prática de piedade que nós temos, mas não tem nada a ver com as cruzes, né, os sinais que nós fazemos nesse momento. Nesse momento, as 3 cruzes, nós estamos pedindo que a palavra seja compreendida, né, a cruz na fronte, seja proclamada, a cruz na boca, e seja vivida, né, a cruz no coração. Esse é o sentido dessas 3 cruzes, mas nós fazemos em silêncio, sem nenhum tipo de oração. Já nesse instante, toda a assembleia precisa se voltar em direção ao ambão, né? Quando o diácono caminha em direção ao ambão, a assembleia também vai se voltando para aquela direção, porque ali, naquele momento, está a centralidade da liturgia que está sendo celebrada, né? Cristo, palavra, se apresenta no ambão através do ministro ordenado que vai proclamar a palavra. O ministro, então, ele incensa o evangeliário, proclama a leitura e, encerrando, o sacerdote, né, da celebração, o presidente da celebração, seja o sacerdote ou o bispo, ele vai fazer a reflexão, né, a homilia, como nós conhecemos. E é importante ressaltar que nós temos 3 lecionários, né, justamente para onde aparecem todas as opções de leituras que nós temos para todos os dias do ano, né? Seja o lecionário semanal, o dominical ou o santoral, né? Que é próprio para missas votivas e coisas assim do tipo. E, obviamente, nós temos o evangeliário também, que é o livro sagrado dos evangelhos. Então, por isso que ali está toda a orientação que nós precisamos e devemos seguir, por isso que nós não podemos substituir leituras, trocar salmos e assim por diante. Por quê? Primeiro porque isso rompe com a unidade da igreja, né? Imagina só, se cada lugar, se cada local, hoje eu quero tal evangelho, hoje eu quero tal leitura. Isso acaba com a unidade que existe na liturgia, né? Em segundo ponto, a unidade da igreja, a beleza da comunhão que existe nesse momento. Você já parou para pensar que a mesma missa que vai ser celebrada no próximo domingo no Japão, com aquelas leituras, com aquele salmo, com aquele evangelho, é a mesma missa que vai ser celebrada aqui no Brasil em português, com as mesmas leituras, com o mesmo salmo e com o mesmo evangelho? Veja a unidade que existe em tudo isso. Isso é muito rico, isso é muito belo para nós mudarmos simplesmente por capricho, por gostos pessoais, entendeu? Por isso que nós estamos fazendo essa série de vídeos para conhecer realmente a liturgia e conhecendo que nós possamos amá-la de verdade. Eu espero que você tenha aproveitado mais esse vídeo e nós nos vemos no próximo. Deus abençoe você.